Estamos no tempo do Advento, nos preparando para o Natal, estudando o Evangelho de Lucas. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre com cada um de nós. Antes de começar, vamos pedir a orientação do Espírito Santo para que ele nos conduza nesse estudo do Evangelho de São Lucas e nos ajude a preparar nossos corações para conhecer Jesus que vamos celebrar no Natal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo o que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, reserve esse tempo para se dedicar a esse estudo e renuncie a toda distração que possa te fazer desistir de ver esse vídeo até o final. Eu peço que você curta e dê o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam também conhecer essa verdade. Veja na descrição do vídeo os links do sistema Salve Rainha de Evangelização. Eu sou o Dermeval Neves, católico praticante, catequista, animador litúrgico, estudioso das Sagradas Escrituras e presto serviço de evangelização há mais de 30 anos. Eu criei o sistema Salve Rainha de Evangelização, presente nas principais redes sociais e que hoje conta com mais de 1 milhão de seguidores em mais de 50 países. Esse capítulo 4 do Evangelho de São Lucas marca o início do ministério público de Jesus e é repleto de eventos significativos. Ele começa com a tentação de Jesus no deserto, onde, cheio do Espírito Santo, ele enfrenta e vence as ciladas do diabo. Em seguida, vemos Jesus proclamando sua missão na sinagoga de Nazaré, ao ler a profecia de Isaías e afirmar que ela se cumpre nele. No entanto, a reação do povo é mista. Alguns se maravilham, enquanto outros rejeitam e tentam expulsá-lo. Esse capítulo também narra os primeiros milagres e ensinamentos de Jesus, mostrando sua autoridade e poder, especialmente ao curar pessoas e libertá-las do mal. Hoje refletiremos sobre a vitória de Jesus sobre o mal, sua missão de anunciar o reino de Deus e como somos chamados a responder a esse chamado em nossas vidas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 4. Cheio do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo ele nada comeu e, terminados esses dias, teve fome. Disse-lhe então o demônio: Se és o Filho de Deus, ordena a esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. O demônio levou-o em seguida a um alto monte e mostrou-lhe em um só momento todos os reinos da terra. E disse-lhe: Eu darei todo esse poder e a glória desses reinos porque me foram dados, e dou-os a quem quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse-lhe: Está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e a ele só servirás. O demônio levou-o ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem e que te sustivessem em suas mãos, para que não ferires o teu pé em alguma pedra. Jesus disse: Foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois de tê-lo assim tentado de todos os modos,
O demônio apartou-se dele até outra ocasião. Jesus, então, cheio da força do Espírito Santo, voltou para a Galiléia e a sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para curar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, deu-o ao ministro e sentou-se. Todos quanto estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunha e admiravam das palavras de graça que procediam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Então lhes disse: Sem dúvida, me citareis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Todas as maravilhas que fizeste em Cafarnaum, segundo ouvimos dizer, faze-as também aqui na tua pátria. E acrescentou: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio, e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. Igualmente, haviam muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naaman. A essas palavras, encheram-se todos de cólera na sinagoga. Levantaram-se e lançaram-no fora da cidade e conduziram-no até o alto do monte sobre o qual estava construída a cidade e queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e ali ensinava-os aos sábados. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um demônio imundo e exclamou em alta voz: Deixa-nos, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Viestes para nos perder? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus replicou severamente: Cala-te e sai desse homem. O demônio lançou-o por terra no meio de todos e saiu dele sem lhe fazer mal algum. Todos ficaram cheios de pavor e falavam uns com os outros: Que significa isso? Manda com poder e autoridade aos espíritos imundos e eles saem? E corria a sua fama por todos os lugares da circunvizinhança. Saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram-lhe por ela. Inclinando-se sobre ela, ordenou ele a febre e a febre deixou-a. Ela levantou-se imediatamente e pôs-se a servi-los. Depois do pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diversas moléstias los traziam, impondo-lhes as mãos, os sarava. De muitos saíam os demônios aos gritos, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Mas ele repreendia-os severamente, não lhes permitindo falar, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao amanhecer, ele saiu e retirou-se para um lugar afastado. As multidões o procuravam e foram até onde ele estava e queriam detê-lo para que não as deixasse. Mas ele disse-lhes: É necessário que eu anuncie a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, pois esta é a minha missão. E andava pregando nas sinagogas da Galiléia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse capítulo começa com um momento de grande desafio. Jesus, após ser batizado e cheio do Espírito Santo,
é conduzido ao deserto, onde enfrenta as tentações do diabo. Esse episódio nos ensina que mesmo o Filho de Deus, enfrentando nossa humanidade, foi provado, mas não sucumbiu. Depois disso, Jesus inicia o seu ministério público, proclamando na sinagoga de Nazaré a missão para a qual foi enviado. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Suas palavras deixam claro que ele veio para transformar a realidade dos marginalizados e trazer a salvação. Ao longo do capítulo, vemos Jesus demonstrando seu poder e autoridade, curando os enfermos, expulsando demônios e pregando a boa nova do reino. Esses eventos não apenas revelam quem Jesus é, mas também nos mostram como o reino de Deus começa a se manifestar. A tentação no deserto nos ensina muito sobre como lidar com as provações de nossa vida. Jesus, embora fosse o Filho de Deus, enfrentou o diabo como verdadeiro homem, mostrando-nos que com a força do Espírito Santo e a palavra de Deus é possível vencer o mal. Ele rejeita 3 grandes tentações. A tentação de transformar pedras em pães, representando a busca por satisfações imediatas, e tentação do poder e da glória mundanos, e a tentação de testar Deus. Em cada resposta, Jesus reafirma sua fidelidade ao Pai e nos dá o exemplo de como confiar em Deus, mesmo nas situações mais difíceis. Na sinagoga de Nazaré, quando Jesus lê o texto de Isaías, ele proclama a essência de sua missão: trazer boas notícias aos pobres, libertar os oprimidos e curar os corações feridos. Porém, essa mensagem de salvação encontra resistência entre os que o conhecem, pois não conseguem aceitar que alguém tão próximo possa ser o Messias. Isso nos faz lembrar que muitas vezes também temos dificuldade de reconhecer a ação de Deus em nossa própria vida ou na vida de pessoas simples e comuns. Por fim, aprendemos a importância de confiar no poder de Deus. Assim como Jesus realizou milagres e transformou vidas, ele continua agindo no nosso meio. Tenha fé e peça ao Senhor que cure suas feridas, liberte você do mal e te fortaleça para seguir a sua vontade. Mas lembre-se de que os milagres de Deus não servem apenas para nos beneficiar individualmente, mas para que sejamos testemunhas vivas do seu amor. Essa leitura de hoje nos apresenta um Jesus forte, fiel ao Pai e profundamente comprometido com sua missão. Ele nos ensina a resistir ao mal, a confiar no poder do Espírito Santo e a viver de forma ativa e comprometida com os valores do reino de Deus. Que possamos aprender com o exemplo de Jesus e ser transformados pela sua palavra. Nesse advento, tempo de preparação para o Natal, lembre-se que Jesus veio ao mundo para trazer salvação, libertação e esperança. Peça ao Espírito Santo que fortaleça sua fé para que você vença as tentações e viva como um verdadeiro discípulo de Cristo, anunciando a boa nova com palavras e ações. Que a luz do Cristo brilhe em sua vida e transforme o mundo ao nosso redor. Amém. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, que Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma produção do Sistema Salve Rainha de Evangelização.